Porque na hora que você tem uma esteira de serviços, fica mais fácil de você negociar. Se você não tem uma esteira de serviços, então você como freelancer está sendo aquele cara que está ganhando no almoço para poder comer na janta. E não é esse o cenário ideal de um freelancer que pensa como empresário. Fala Guerreiro Jedi, Professor Márcio Santos aqui, seja novamente bem-vindo ao Código CEO. Já vou adiantando que esse vídeo ele vai ser um pouco diferente, tá? Esse vídeo ele vai pertencer a uma sequência de vídeos que eu vou criar aqui para você, a categoria de empreendedorismo dentro da programação. Eu tenho vários vídeos dentro dessa categoria, dentro dessa playlist. Tenho também outros vídeos onde eu falo como ser funcionário dentro da programação, empregado dentro do segmento de programação, mas essa playlist especificamente ela é para vídeos de empreendedorismo dentro da programação. Então, se você tem interesse em ser freelancer na programação, empreender como programador, essa playlist ela é obrigatória. Você tem que assistir ao conteúdo que está dentro dela, porque assim, tem bastante vídeo e a ideia é que eu poste mais conteúdo de uma forma bem direcionada. Até então, eu estava postando vídeos muito mais focados em freelancers. É a pessoa que é meio que autônoma, trabalha quando quer, trabalha quando não quer, enfim. Agora o foco é um pouco diferente. Agora o foco é você ter uma gama de vídeos dentro aqui dessa playlist focadas em empreendedor. Na verdade, o próprio freelancer, ele já é um empreendedor, mas só que aqui a gente vai ter uma pegada um pouco mais forte, um pouco mais pesada, voltada para o lado do empreendedorismo dentro da programação. E logo de cara, o pessoal que me segue lá no Insta já viu alguns conteúdos que eu tenho postado ultimamente sobre esse assunto, sobre empreender na programação. E se você não me segue lá no Insta, o endereço está aparecendo aqui na tela e também na descrição do vídeo. Me segue lá. E na lata aqui para você. Esse vídeo vai ser sobre como conseguir clientes na programação. Como que você, freelancer, consegue clientes? Como que você corre atrás? Será que você corre? Será que o cliente vem sozinho? Será que você gasta para isso? Como conseguir clientes sendo programador? Eu já falei bastante sobre ser freelancer na programação, inclusive estou deixando aqui nos cards um vídeo recomendado para que você assista, mas não precisa ver agora. Deixa para ver depois, com mais calma, termina esse conteúdo aqui primeiro. Eu quero que você passe a ter bastante foco em tudo que eu vou dizer aqui para você. Quanto mais foco você tiver, mais chances de você conseguir absorver o conteúdo que eu estou passando e mais chances de você conseguir evoluir como empreendedor dentro da programação. Desliga tudo que estiver tomando sua atenção e foco total aqui no Tio Márcio. Porque é muito comum as pessoas que trabalham como freelancers terem uma visão meio distorcida desse segmento, né? Eu sou autônomo, então vou fazer um trabalho hoje ali para a pessoa, e esse trabalho é um trabalho único, eu vejo as pessoas uma vez só na vida, desenvolvo o projeto para ela e acabou ali o contato. Na verdade, eu quero mudar essa visão. Justamente é esse o propósito dessa playlist de empreendedorismo. É eu conseguir mudar a sua visão quanto a ser freelancer dentro da programação, como conseguir projetos de programação sendo freelancer e te dar uma visão de empreendedor. Porque essa visão de fazer um projeto e largar o cliente, deixar o cliente de lado e nunca mais conseguir tirar mais dinheiro, no bom sentido, daquele cliente, é essa a visão que eu quero transformar em você. Tá certo, todo freelancer ele é autônomo, isso daí é fato, só que eu quero que você passe a ter uma visão um pouco mais empreendedora. Eu vou passar aqui dentro dessa playlist vários macetes, coisas que eu já utilizei para mim no passado e utilizo até hoje para chegar onde cheguei, sendo freelancer, mas empreendendo com programação. E daqui a pouco eu já vou falar para você como que você conquista novos clientes dentro da programação. Mas só que entenda bem que o freelancer ele não pode ser aquele cara que ganha no almoço para poder comer na janta. E, infelizmente, os freelancers que eu vejo, principalmente dentro da programação, trabalham com essa mentalidade. Trabalham desse jeito. A pessoa corre atrás de um cliente, consegue aquele cliente, fecha um projeto, assina contrato, desenvolve o projeto e acabou. Ali fecha o contato com o cliente e o cara não consegue mais tirar dinheiro, novamente, no bom sentido, não consegue mais tirar dinheiro daquele cliente. E é esse macete que eu quero mostrar para você aos poucos como que a gente consegue fazer com que um cliente que nos deu dinheiro uma vez
passe a nos dar dinheiro de forma recorrente. Entenda que quando eu falo dar dinheiro, eu estou querendo dizer pagar por projetos, pagar por serviços de forma recorrente. E assim você consegue ter uma estabilidade muito maior, porque mesmo nos meses que você não tiver projetos novos para desenvolver, você ainda assim tem pagamentos recorrentes daquele mesmo cliente. Então abre sua visão, porque é isso que eu vou explicar para você a partir desse vídeo. Para que você consiga alcançar novos pagamentos de um mesmo cliente, fazendo com que ele coloque todo mês ali uma grana no seu bolso, sei lá, todo mês, toda semana, cada 15 dias, cada 3 meses, enfim, isso daí você que vai definir, você precisa ter uma esteira de serviços. Presta atenção, daqui a pouco eu vou te chamar para vir aqui na tela, vou te mostrar na prática como que isso funciona. Eu quero que você entenda que esse vídeo está bem diferente mesmo. O foco dele é ser mais uma aula de empreendedorismo na programação, para que você entenda como que você consegue ganhar dinheiro sendo programador e atrair novos clientes na programação, tá? Então você precisa de uma esteira de serviços. Ou seja, você vai ter, imagina uma esteira daquelas de aeroporto, onde vem as bagagens, né, passando e a pessoa vai só pegando. É isso que eu quero que você passe a enxergar e a implementar aos poucos dentro aí do seu segmento de freelancer como programador. Você oferece o serviço X para o cliente, só que o cliente ele não precisa comprar só aquele serviço. Conforme a esteira vai passando, o cliente tem que ter aquela possibilidade de escolher algum outro serviço, algum outro produto que você também ofereça. E é nesse momento que você passa a ganhar dinheiro de verdade com aquele cliente. E aí que está o grande pulo do gato. Mas antes de continuar falando a respeito, já vou pedir, cara, para você clicar em curtir aqui se esse conteúdo tem te agradado até esse momento. Clique em curtir, assim você ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para muito mais gente. E o macete da esteira de serviços é você não focar no seu produto de entrada com o cliente. Então, por exemplo, se você cobrou num projeto, vou falar de valores fictícios aqui, mas se você cobrou, por exemplo, R$5.000 em um projeto para esse cliente, ele vai de forma recorrente continuar pegando novos serviços que você oferece, porque você tem uma esteira de serviços para poder oferecer para aquele mesmo cliente. E o macete, na real, é você não cobrar muito caro no seu projeto de entrada. Porque imagina comigo, digamos, novamente trabalhando com valores fictícios aqui, digamos que você cobre para desenvolver um projeto para esse cliente R$10.000. E aí o cliente vai bater o olho em você e vai falar, pô, R$10.000, nem conheço esse cara, né? Mesmo que você mostre portfólio, enfim, clientes que você já atendeu, pô, é R$10.000. Tá certo que hoje em dia 10 mil não é muita grana, mas só que para o cliente pode ser. Então ele vai ficar meio relutante de pegar 10 pau e colocar na sua mão. Mas imagina se você cobra um valor bem abaixo desses 10 mil. E aqui novamente valores fictícios. Você cobra R$2.000. Você tem mais chance de fechar com o cliente e depois você começa a ter a possibilidade de rodar a esteira de serviços para aquele cliente. Porque se o cliente não está contigo, ele não fechou, então você não tem mais acesso a ele. Mas se você fecha um projeto com aquele cliente, conquistando aquele cliente através de um valor mais baixo no seu serviço, automaticamente ele está preso a você. Preso assim, você tem o contato dele, né? Você tem uma certa intimidade e acesso àquele cliente. Então fica mais fácil de você apresentar a sua esteira de serviços e futuramente ele pegar novos projetos, pegar novos serviços, novos produtos diretamente contigo, ao invés de sair procurando algum outro profissional da área de programação para desenvolver algum sistema futuro para ele. Então o macete que eu sempre utilizei é exatamente esse: oferecer um projeto para o cliente com um custo mais baixo do que o projeto realmente valia e depois eu sempre ofereço uma esteira de serviços. Por exemplo, desenvolvo o site para o cliente. Só que paralelo a isso, eu já ofereço também a hospedagem do site, eu já ofereço também a manutenção do site, eu já ofereço o redesign do site para o ano seguinte. Então fecho um pacote com o cliente que ele, uma vez por ano, tem direito a um redesign do site. Eu quebro isso daí em várias parcelas mensais. Então o cliente pagou inicialmente pelo projeto de criação do site e ele fica pagando para mim mensalmente
e lá no ano que vem ele vai ter o direito ao redesign do site dele. Só que durante esse tempo, né, daqui até chegar no ano que vem, eu vou fazendo vários microserviços para ele. A hospedagem do site, a manutenção do site, alguma informação extra que ele queira colocar, algum sistema extra, algum plugin, enfim, caso seja utilizando algum CMS, enfim. Eu vou desenvolvendo vários microprojetos para ele dentro de uma mensalidade fechada e lá no ano que vem eu só troco o design do site dele. Então, o cliente ele fica feliz porque o site está sempre atualizado, sempre com recursos novos que ele quer, sempre com funções que o agradam. E lá na frente ele sabe que a cara do site vai mudar totalmente, porque ele já está pagando isso para mim. Isso daí eu conquisto oferecendo um preço um pouco mais baixo para conquistar o cliente dentro da programação e depois eu só rodo a minha esteira de serviços para ele e falo, ó, você tem a opção de comprar o serviço A, B, C, D, E, fica a seu critério. Ele vai lá realmente, fala, pô, isso daqui é interessante, isso daqui eu quero, isso daqui eu quero. Porque na hora que você tem uma esteira de serviços, fica mais fácil de você negociar. Se você não tem uma esteira de serviços, então você como freelancer está sendo aquele cara que está comprando no almoço, ganhando no almoço para poder comer na janta. E não é esse o cenário ideal de um freelancer que pensa como empresário. Então, vou te chamar para vir aqui na minha tela. Entenda que isso daqui é uma aula mesmo, tá? Vem aqui para minha tela que eu vou te mostrar o passo a passo de coisas que você pode fazer dentro da sua esteira de serviços. Então, vamos lá. Você tem aqui o seu cliente, ok? E ele comprou um produto seu, um serviço no caso, né? Por um valor abaixo do que geralmente esse serviço seria oferecido. Na hora que ele comprou esse serviço seu, automaticamente ele se tornou o seu cliente, você tem um contato dele, e aí você consegue rodar a sua esteira de produtos ou esteira de serviços, né? Vou simular uma esteira aqui, hein? Lá vai, foi. Aqui você tem vários serviços rodando em cima dessa esteira. E depois de você ter fechado esse projeto inicial com o cliente, você passa a oferecer esses produtos ou esses serviços da sua esteira. Você pode oferecer 2, 3, 4, 10 serviços que você tenha na sua esteira. Fica a seu critério, desde que aquele serviço realmente seja útil para o seu cliente. Um bom exemplo é você vender o site do cliente e como produto de esteira você vender a hospedagem do site. Ou então você vende o site do seu cliente, é um e-commerce, né? Vou colocar aqui um E de e-commerce. E aí, olha o que você pode fazer. Se você viu que o e-commerce realmente é um segmento interessante, um segmento que dá lucro, você pode oferecer o serviço de manutenção do site, do e-commerce, em troca de um percentual em cima de cada venda. E olha só, desse jeito, no começo você até começa ganhando pouco, mas depois que o e-commerce começa a ser muito divulgado, muito conhecido, e você está ganhando percentual em cima de cada venda, aí os seus ganhos começam a crescer de forma exponencial. Ou então você desenvolve um software, né? Um sistema, a um custo abaixo do que seria cobrado no mercado, e você ganha de forma recorrente com a manutenção. Então, veja só, você não vai desenvolver simplesmente uma aplicação para o cliente e largar aquele cliente, deixar ele embora, né? Deixar ele perdido ao léu. Você vai continuar com aquele cliente, mantendo o vínculo com ele e fazer com que ele compre em algum momento algum outro produto da sua esteira de serviços. Caso ele não compre logo de cara algum outro serviço que você tenha para oferecer, nada impede de você ficar mantendo contato, sempre lembrando que você tem aquele serviço e que a qualquer momento ele pode comprar aquele serviço de você, ele pode adquirir aquele serviço. O importante é você manter esse vínculo sempre com o cliente, para quando ele precisar de um serviço extra, ele sabe a quem recorrer, ele tem o seu contato, toda hora você manda um e-mail para ele, uma newsletter, enfim, uma mensagem automática no WhatsApp, no Insta. Ele vê sempre as suas publicações dentro do Insta, enfim. Por isso que é interessante que você tenha um pouco também dessa questão de network, né? De networking e também um pouco de apreço a redes sociais. Na hora que você pega o cliente, faz ele vincular-se a você pelas redes sociais,
toda hora você faz alguma publicação. Automaticamente ele vai sempre lembrar de você. Veja que esses exemplos que eu dei aqui na tela, eles são apenas fictícios, né? Você tem que entender que dentro do ramo empresarial, você pode ter várias ideias de parceria e formas diferentes de você ganhar dinheiro. E esse vídeo aqui, ele é só o start desse assunto, né? A gente vai ter muito conteúdo aí pela frente. Inclusive, eu até recomendo que você se inscreva aqui na minha lista de e-mails, porque sempre que eu postar algum conteúdo novo, além de você receber a notificação aqui pelo próprio YouTube, né, estando inscrito no canal, você já recebe também um e-mail direto para o vídeo com a sequência desse conteúdo. Então não marca bobeira não. O link para inscrição na minha lista de e-mails está aqui na descrição do vídeo. E relaxa, isso daqui, esse estilo de vídeo, é focado em empreendedor. Caso você tenha um perfil mais de funcionário, o que não tem problema nenhum, eu tenho outros vídeos aqui no canal, inclusive estou deixando alguns aqui no card, para que você veja, tá? Vídeos voltados para funcionários dentro da programação. Mas essa playlist e esse vídeo e a sequência que virá é focada em empreendedor dentro da programação. Beleza, e de novo aqui na tela, como que eu consigo conquistar clientes na programação? Existem basicamente duas formas. A primeira forma é de forma orgânica. Vou marcar aqui org. E a segunda forma é você usando o que a gente chama de tráfego pago. Vou colocar aqui pague. Então, orgânica e pago. O que é a forma orgânica? A forma orgânica é você ligar para o cliente, né? Ou melhor, para a pessoa que nem é seu cliente ainda, né? Você vai conseguir o telefone dela, o contato da empresa, vai ligar para ela, você vai mandar um e-mail. Poxa, mas onde consigo o telefone? Onde consigo o e-mail dessa pessoa? Associação comercial, outros lugares que a pessoa já anuncia, página no Insta, no Facebook da empresa, você consegue todos esses dados dentro da própria internet. E aí você vai fazer aquele trabalho de formiguinha, ligando de um por um, entrando em contato por e-mail de um por um, apresentando os seus projetos. É claro que para isso você já precisa ter um portfólio. Se você não tem um portfólio, você não tem o que apresentar para o cliente, para o futuro cliente. Então você tem que ter pelo menos alguma coisa para poder mostrar para ele. E por isso, geralmente, eu recomendo que você utilize o que a gente chama de tráfego pago, que é você pagar para as redes sociais mostrarem o seu serviço para um público específico. Então você pode muito bem pedir lá para o Insta para que ele exiba um anúncio seu, oferecendo um site, oferecendo um software, oferecendo um serviço de manutenção dentro do site, hospedagem, enfim, para um público específico seu. Então na hora que você estiver fazendo tráfego pago, você vai direcionar isso daqui, ó, não para qualquer pessoa. Você direciona isso daqui para um público específico que é do seu segmento, né? Que está interessado em comprar o seu produto, serviço, enfim. Já no tráfego orgânico, ele acaba disparando, primeiro, para um monte de gente que pode ou não ter interesse pelo serviço que você tem para oferecer, como também a própria entrega das suas postagens não é feita em grande escala. Você pode ver, você vai fazer uma publicação, se deixar no orgânico, vai ter 10, 15, 30 curtidas. Mas se você colocar um tráfego pago em cima, aquela mesma publicação você pode ter 200, 300 curtidas, interações de pessoas. E dentro do tráfego pago você consegue direcionar a sua campanha falando assim: eu quero que você entregue esse post, esse vídeo onde eu estou vendendo aqui o meu serviço como programador, quero que você entregue ele só para empresários que moram na cidade X e que não tem site e que tem idade acima de tanto e abaixo de tanto. Veja que você consegue direcionar o tráfego para um público bem específico e assim fica muito mais fácil daquela publicação sua aparecer para as pessoas certas e as pessoas certas entrarem em contato contigo e possivelmente fecharem algum projeto de freelancer dentro da programação, mas usando esse feeling de empreendedor. E um detalhe, quando você fala de investir em publicidade para aparecer mais para os seus clientes, o retorno ele é muito mais rápido. Você não fica à mercê da rede social divulgar o seu conteúdo, do Google divulgar o seu conteúdo. Pelo contrário, você vai colocar o seu conteúdo ali e as pessoas certas, pessoas interessadas, estarão buscando por aquilo e aí a sua propaganda vai aparecer. Pensa aí comigo. Na hora que uma pessoa, uma empresa, um empresário, procura por
um desenvolvedor de software, uma pessoa para criar um sistema. O que ele faz? Ele entra no Google e digita. Se a sua empresa aparece, é a questão da oferta e da demanda. Você tem uma pessoa querendo algo que você tem para oferecer. Aí é só questão de você encaixar os dois e pronto, negócio fechado. É claro que existe um monte de etapa aí no meio, né? Mas só que via de regra, você tendo uma pessoa que quer comprar e uma pessoa que quer vender, esse é o cenário ideal para que você faça o casamento e concretize o negócio. E agora uma das últimas dicas para a gente fechar esse conteúdo. Entenda que se você não gosta de vender, se você não gosta de se comunicar, se você é uma pessoa mais recatada, não lida muito bem com as palavras para poder ter uma conversa e até convencer o seu cliente a fechar um projeto contigo, então as chances de você bater com a cara no muro e voltar é muito grande. Minha recomendação, martela essa frase na sua cabeça. Todo empreendedor é também um vendedor. Bom, por hoje é isso, guerreiro. Eu espero que esse conteúdo tenha te agradado até aqui. É claro que você ainda vai ver muito mais desse conteúdo aí pela frente. É uma sequência de vídeos que eu vou estar postando. Assina a minha lista de e-mails para você garantir que não vai perder nenhum vídeo quando eu postar. Se inscreve no canal também, caso você não seja inscrito. E eu vou deixar recomendado para você esses 2 vídeos que estão aparecendo aqui. Eles são complementos para esse conteúdo e são vídeos que eu mencionei durante esse nosso bate-papo aqui. Fechou? Por hoje é isso, um grande abraço e que a força esteja com você.